Senhora presidente, nobres colegas, eu fazia tempo que eu não usava a tribuna, né? Eu tenho até me controlado muito, porque dizem que eu só sei reclamar, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá, vereadora Tati. A senhora falou que esse projeto é maravilhoso, né? De 40 milhões. Vamos começar por aqui. 40 milhões para quê? Aqui não diz para quê, diz só que vai ser feito reparos. Que tipo de reparo vai ser feito nas ruas? Eu sei, eu conheço as ruas aqui do Desvio Risso. Eu gostaria de saber qual é a metragem que vai ser recuperada e o que vai ser feito. Aqui não consta nada nesse papel que vocês entregaram na mesa hoje. Junto com o projeto nós não temos nada, estamos assinando um cheque em branco. Um cheque aonde são 40 milhões. 12 meses para começar a pagar. Quer dizer, próximo governo que vai pagar. E 8 anos para pagar. Até dias atrás não tinha dinheiro para o servidor. Nós tivemos que votar aqui porque não tinha dinheiro para pagar os aposentados do servidor público. Agora tem como fazer empréstimo e fazer essas ruas. Eu gostaria de saber, sim, o que vai ser feito nas ruas e o que vai ser empregado aqui. Asfalto, fresa. Porque eu tenho uma coisa interessante que está acontecendo lá no Desvio Risso. E eu fico preocupada com o bairro de Forqueta. Uma parte. Que a senhora que indicou o subprefeito lá, dona Tatiane, vereadora, Vossa Excelência. É engraçado que ontem a subprefeitura de Forqueta estava com todas as máquinas fazendo obras no Desvio Risso. Olha, me chamou a atenção, fiquei até feliz, né? Liguei para o prefeito e digo, o senhor está sabendo que a subprefeitura da Forqueta está trabalhando no Risso? Aí ele disse que sim, que ele sabia. É engraçado, né? Então, que bom que Forqueta não tem problemas, porque o subprefeito está trabalhando para o Risso, ajudando o Risso, né? E eu espero que não seja apenas uma rua que eles vão fazer. Uma rua eleitoreira, promessa de voto. Isso eu ouvi do presidente. Tá? Então, estão pagando promessa da campanha anterior. Ninguém é bobo lá no Desvio Risso, as pessoas me conhecem e vêm conversar comigo. Então, que bom. Eu, quando tinha a patrola no Desvio Risso, que tiraram a patrola, tá lá com o solete, quando eu emprestava pro Velocino, que ele precisava, eu não ia com toda a minha equipe lá. Eu não tinha voto para pagar lá embaixo. Entendeu? Eu emprestava, porque os votos eram seus, mas eu emprestava para o senhor trabalhar lá. Agora, eu quero dizer, comunidade de Forqueta, vocês sabem que o subprefeito de vocês trabalha no Risso. O Risso está feliz. Está com 2 subprefeituras lá. Vamos resolver os problemas. Agora eu quero saber se essa patrola da Forqueta, que está trabalhando no Risso, vai fazer o Paraíso Cristal, lá onde, vereador Bressan, deu briga com os pais, porque a van não descia lá no Paraíso Cristal, porque as ruas não tinham acesso. Lá tem estudantes para levar para a escola. Eu espero que essa mesma equipe que está trabalhando no Risso vá fazer aquela rua também. E nós vamos ficar de olho. A comunidade onde eles estão fazendo merece. Uma comunidade carente, à beira dos trilhos, né, da estação férrea. São gente carente, precisa, então seja feito. Agora, me dizer que o subprefeito de Forqueta conseguiu fresa. Sabe quem conseguiu a fresa, senhoras e senhores? Esta vereadora que vos fala. Eu tenho a prova porque eu tenho a liberação do Dyer. Eu tenho as conversas com a empresa da Serra Gaúcha. Foi deixado na Forqueta a fresa porque era o local mais próximo. Mas a cidade também vai buscar lá quando precisa. Então, não venham mentir para essa vereadora, porque eu tenho experiência comunitária, vereadora Tatiane. A senhora poderá ter outras experiências, como rainha, como mulher bonita, e eu acho que a senhora mereceu o título, né? E merece mesmo. Agora, vim aqui dizer que isso aqui tem que elogiar. Ora, é chamar nós de bobos, né, gente? Vamos. Eu duvido o vereador
que não olhe isso aqui e diga, não, mas isso aqui é eleitoral e estão querendo me passar a conversa. O seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Gladys. Eu quero focar rapidamente nessa parte no tema principal que a senhora está abordando, que é o projeto de obras de fresagem e capeamento asfáltico de Caxias do Sul. Eu escutei atentamente a fala da vereadora Tatiane Frisso, líder do governo. Aliás, né, que o sobrenome que dá mais aqui é Frisso, né? Acho que nunca teve tantos vereadores com Frisso. Parentesco. Gladys, Tatiane e Eloy. Silva, acho que é o que mais teve. E o Odir e o Eloy é o que mais teve. Só dá Frisso aqui. A ditadura dos... a dinastia dos Frisso. Não, tô brincando. Mas voltando aqui ao tema. Eu acho que é importante o governo ter trazido o descritivo das ruas. Mas, vereadora Tati, se apresenta aqui os critérios, né? Se colocou aqui quais são os objetivos e que os critérios estão baseados nesses objetivos. A dúvida, tendo em vista o valor, que é bastante significativo, é de que, quais eram a lista de outras ruas? Porque, presumo, nós temos muitas ruas na cidade com problemas e que careceriam dessa atenção. Então, a minha pergunta é, em que momento o governo definiu que seriam essas? E baseado em quais? Eu vi, por exemplo, o Santa Lúcia Coab, deve ser Santa Lúcia Coab aqui, né? É o bairro que tem mais ruas. Então, eu gostaria de entender por que o Santa Lúcia tem mais ruas do que outros bairros que têm uma situação... E aqui não é um bairro contra outro, de forma alguma. É só para nós entendermos o que justificou, sabe? Porque acho que essa é uma questão de fundamental importância para que a gente possa se posicionar. Obrigado, vereadora Gladys. Eu só quero deixar bem claro que eu não sou contra a obra que está sendo feita no Vila Amélia. Muito pelo contrário, que ele é povo trabalhador e um povo sofrido. Mas eu só quero deixar aqui bem claro que a gente vai acompanhar para ver se esse mesmo equipe que está trabalhando nessa rua vai trabalhar em outras ruas, porque o desvio isso está sem patrola, né? Então, eu já vi alguns subprefeitos que foram demitidos por fazerem obras irregulares. Eu acho que aqui vocês devem saber, e era assessor de uns vereadores aqui também. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. A obra é legal, então faça-se a obra, sem problema nenhum. Agora, não me venham dizer que moveu uma subprefeitura de outro lugar para fazer uma obra em outro lugar, só numa rua, sabendo que as necessidades são de várias ruas. Aí tem coisa. Igual esse documento aqui. Aqui tem coisa. Aqui tem coisa e aqui tem para quem vai nas reuniões secretas lá, né? Para vereadores que estão reunidos na base. Nós não somos da base, estamos sendo retalhados, né? Seu a parte, vereadora Tatiana, a senhora não me deu a parte, mas eu lhe concedo. Não lhe dei a parte porque acabou o meu tempo. Sim, vereadora. Eu sei, eu entendo. Bom, é importante frisar, vereadora, primeiro que essa situação, inclusive a senhora pode falar com o subprefeito do Desvio Risso, que foi indicado pela senhora, sim, que nós levamos ele lá inúmeras vezes para ver a situação do Vila Amélia. Sim. O caminhão de lixo não estava mais entrando na comunidade por conta da situação da via. Aquela área era uma área federal que foi cedida para que o município fizesse, e a subprefeitura do Desvio Risso fez inúmeras vezes manutenção lá. O que o subprefeito do Risso nos disse foi, neste momento, por conta das obras que estão sendo feitas na comunidade do Risso, em outras ruas, eu não tenho condições de fazer. E aí, então, bom, como a gente pode cooperar isso com a subprefeitura de Forqueta? Sim. Foi essa a forma que ótimo, foi então vamos fazer mais ruas. Para que houvesse porque o nosso prefeito não consegue fazer outras ruas. E eu fico muito triste, vereadora, porque quando a senhora diz que eu posso entender de algumas coisas e que o fato de ser rainha e de ser bonita é um título merecido, não desmerece meu trabalho aqui na Câmara. Claro que não. Eu acho esse um comentário extremamente machista, e no mês de março, que é o mês da mulher, a gente desqualificar uma mulher por conta de título ou beleza, sendo que ela tem vários outros atributos, me entristece. Essa não é uma postura que a senhora deveria ter. Dizer que é bonita não é uma depreciação, muito pelo contrário. Eu gostaria de ser bonita como a senhora, mas eu não sou, infelizmente. Mas eu tenho outros trabalhos que a senhora ainda não tem. A senhora é muito jovem ainda. E dizer para a senhora que o seu subprefeito disse lá para o presidente da MOB é que eu tinha trancado a obra. Quem sou eu para trancar uma obra?
Ele que assuma, se ele prometeu fresa e não vai poder botar, ele que assuma. E não diga que eu tranquei a obra. Eu não tranco a obra de ninguém. Eu não sou prefeita, eu não sou secretário de obras e muito menos subprefeito. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado.